Você cresceu ouvindo que a dor era um problema, um erro, algo a ser evitado, remediado, curado. Mas e se eu te dissesse que a dor não é seu inimigo, é sua arma? E que todo homem que quer ascender não só precisa suportá-la, mas aprender a usá-la como código de domínio? Maquiavel entendia isso com clareza brutal. O príncipe que não conhece a dor nunca governará quem vive nela. E Schopenhauer foi ainda mais longe. Toda a vontade humana é movida pela dor, pelo medo de sentir, pelo desejo de escapar. A dor é o motor oculto de tudo. É o que define suas decisões. É o que move seus relacionamentos. É o que define sua rotina, seu padrão, sua identidade. Você acha que é livre? Mas toda escolha que você faz é para fugir da dor, do abandono, do fracasso, da rejeição, do silêncio. E enquanto você não entender isso, será manipulado por quem já entendeu. Porque a dor é um sistema. E como todo sistema, pode ser hackeado, pode ser controlado, pode ser usado como arma. Maquiavel usava a dor para manter o povo submisso. Criava tensão e depois entregava migalhas de conforto, gerando dependência. Schopenhauer estudava a dor para entender o ser humano em sua essência e descobriu que quem controla o sofrimento, controla o desejo. Neste vídeo, você vai aprender como transformar sua dor em estrutura, como usar o sofrimento dos outros como chave de influência emocional, como os grandes líderes forjam sua autoridade nas cicatrizes, não nas conquistas, e como você pode usar isso para se tornar indestrutível, imprevisível e incontrolável. Se você dominar sua dor, ninguém mais poderá usar ela contra você. E quando isso acontecer, você deixa de ser parte do jogo e começa a ser quem movimenta as peças. Capítulo 1. O jogo da dor. Como Maquiavel vê o sofrimento como um caminho para o domínio. Maquiavel nunca foi ingênuo. Ele sabia que o ser humano comum só reage a dois estímulos, a dor e o medo. Não é a moral que move as massas. Não é a justiça que mantém o império de pé. É o desconforto controlado. É a tensão bem aplicada. É o sofrimento dosado, administrado com inteligência, não com pena. Enquanto o mundo tenta fingir que o sofrimento é falha do sistema, Maquiavel enxergava o contrário. O sofrimento é o que sustenta a ordem, é o que mantém o controle, é o que molda a lealdade. E o príncipe que deseja ser amado por todos, que deseja agradar, proteger, consolar, esse será traído no primeiro aperto. Porque o povo não respeita quem oferece conforto absoluto. O povo respeita quem oferece estabilidade, depois de impor o medo. Maquiavel sabia disso. Ele escrevia não para reis consolidados, mas para homens cercados, com inimigos internos, alianças frágeis e um trono sob ataque. Ele dizia: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser os dois. Mas o que poucos entenderam é que essa frase não era sobre crueldade, era sobre domínio emocional. Quem domina a dor do outro, domina suas reações. Quem oferece alívio,
depois de aplicar pressão, cria dependência. Imagine o cenário. O povo está inquieto. Você, como líder, libera a tensão, corta privilégios, promove um escândalo, exibe punições públicas e então entrega uma solução. Aos olhos do povo, você é o salvador, mas na estrutura real, você criou o problema para oferecer a cura. Você criou a dor para forjar fidelidade. Isso não é tirania, é estratégia, é o que empresas fazem com publicidade, é o que governos fazem com crise, é o que líderes fazem com silêncio. E se você não aprender a jogar esse jogo, será peça dele pelo resto da vida. Você já se perguntou por que as pessoas mais leais, mais gratas, mais fiéis a um líder são justamente as que foram pressionadas por ele? Porque a dor cria vínculo, a dor cria reverência. E quando ela é aplicada com inteligência, ela gera submissão voluntária. Maquiavel descreve isso ao falar de Cesare Borgia, um dos líderes mais implacáveis da história italiana. Borgia, para consolidar poder em uma cidade rebelde, enviou um representante cruel para impor a ordem. O homem agiu com brutalidade, punições públicas, repressão violenta, cortes impiedosos. Quando o povo finalmente estava sufocado, Borgia apareceu em pessoa, fingindo indignação com a crueldade. Demitiu o enviado e mandou executá-lo em praça pública. O povo aplaudiu. E o resultado foi simples. Eles se esqueceram da dor e passaram a idolatrar o homem que a havia causado e resolvido. Maquiavel escreve isso sem disfarce. A crueldade bem usada pode gerar estabilidade, desde que seja aplicada de forma rápida, precisa, e depois suavizada com benefícios visíveis. A dor como ferramenta, o sofrimento como método, a manipulação emocional como linguagem de governo. Esse é o jogo que Maquiavel ensinava. E esse é o jogo que ainda é jogado todos os dias, em todos os níveis de poder. Você quer liderar? Então entenda isso. Liderança não é feita de promessas doces, é feita de tensão silenciosa e liberação estratégica. É saber quando aplicar pressão e saber quando aliviar. É saber onde o outro sente medo e saber usar isso sem destruir, mas posicionar, não como vilão, mas como única referência de equilíbrio. E isso vale para tudo: negociação, relacionamento, carreira, influência. Quem domina a dor dita o ritmo. Quem sabe onde o outro sangra, decide a dança. Quem entende que o sofrimento gera fidelidade, nunca mais pede lealdade. Ele constrói, com frieza, com precisão, com domínio. Esse é o jogo da dor segundo Maquiavel. E quem joga ele não precisa ser amado, precisa ser inevitável. Arthur Schopenhauer não acreditava em progresso, nem em esperança, nem em felicidade como destino. Para ele, o mundo era movido pela dor. O sofrimento não era exceção, era regra, era a base de tudo. E o homem que não entende isso, vive buscando alívio onde deveria estar construindo estrutura.
vive sendo manipulado pela promessa de prazer, enquanto corre de uma dor que ele mesmo criou. Schopenhauer escreveu: a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Você sente dor quando quer algo e não tem, e sente tédio quando consegue e percebe que não era aquilo. Você sofre antes de conquistar, e sofre depois que conquista, porque sua mente não foi feita para ficar em paz. Ela foi feita para desejar, fugir, fantasiar e correr atrás de algo que está sempre um passo à frente. O ser humano se move por dor, pelo medo da perda, pelo medo da solidão, pelo medo da morte. E toda forma de prazer, segundo ele, é apenas uma pausa na dor, uma trégua curta, um alívio momentâneo que você confunde com felicidade, mas que é só ausência de sofrimento por alguns segundos. Você acha que está tomando decisões por amor, por justiça, por princípios? Não. Você está tentando evitar a dor, e é isso que move sua vida, mesmo que você negue. Você escolhe uma carreira não pelo que ama, mas pelo medo de fracassar. Você entra num relacionamento não pela conexão, mas pelo medo de ficar sozinho. Você permanece num ciclo destrutivo, não por prazer, mas porque tem medo da dor que viria ao sair dele. E é aqui que o verdadeiro poder aparece. Quem entende a dor como motor, aprende a dirigir o carro da realidade. Enquanto os outros acham que estão escolhendo livremente, você já entendeu que todo desejo é um reflexo da dor não resolvida. E o que Schopenhauer faz é entregar um mapa. O mapa que revela onde estão as correntes emocionais de cada ser humano. Quem domina esse mapa, domina o jogo. Você quer manipular alguém? Mostre a ele o que ele pode perder, não o que ele pode ganhar, porque o medo da dor é sempre mais forte que o desejo de prazer. Você quer seduzir? Não mostre perfeição. Mostre mistério. Mistério provoca incerteza. E a incerteza gera ansiedade. E a ansiedade é dor. E a dor aproxima. Você quer criar lealdade? Não dê tudo. Dê quase tudo. E retire no momento certo. A ausência criada gera vazio. O vazio é dor. E quem controla o alívio, controla o laço. Schopenhauer não queria que você sofresse mais. Ele queria que você entendesse o jogo, porque o sofrimento que você evita está sendo usado contra você, por líderes, por marcas, por relacionamentos, por qualquer pessoa que entendeu isso antes de você. E aqui está a verdade brutal. Não é o mais inteligente que domina. É o que entende melhor o sofrimento humano. Porque quem entende a dor, sabe como provocar, sabe como aliviar, sabe como criar desejo, medo, urgência, dependência. Schopenhauer te entrega a base psicológica, Maquiavel te entrega o uso estratégico, e agora você tem as duas armas. Você pode continuar fingindo que é guiado por ideais, ou pode aceitar que tudo o que você quer nasceu de alguma dor, e que tudo o que você teme é uma dor voltando com outra máscara. O poder começa onde a ilusão termina.
E agora que a ilusão caiu, o jogo real pode começar. Capítulo 3. A manipulação da dor. Como transformar o sofrimento em um veículo de poder. Você já sofreu. Foi traído. Foi rejeitado. Foi humilhado. Ignorado quando mais precisava. E, em algum momento, pensou que aquilo ia te quebrar. Mas olha só. Você sobreviveu. Só que talvez não tenha percebido a real consequência desse sofrimento. Você ficou mais perigoso, mais sensível ao movimento alheio, mais atento aos sinais, mais frio quando necessário, mais calculista sem perder humanidade. E isso te tornou diferente. Maquiavel chamava isso de poder oculto. A força que não se mostra, mas que é sentida. E Schopenhauer entendia que a dor não nos destrói, ela revela. E o homem que passou pelo inferno emocional e voltou, carrega algo que os outros não conseguem simular: presença, peso, tensão. Agora que você passou por isso, ou ainda está passando, chegou o momento de virar o jogo. Chegou a hora de usar essa dor como ferramenta, de transformar sofrimento em domínio, cicatriz em argumento, raiva em foco, falta em presença. Como? Com um simples código. A dor te ensinou onde dói. Agora você sabe onde o outro sangra. Você já foi traído? Então sabe exatamente os sinais da traição. Você já foi ignorado? Então reconhece o vazio emocional no olhar do outro. Você já teve raiva do mundo? Então sabe como provocar esse sentimento em alguém que precisa se mover. Você se torna perigoso porque já passou pelo que os outros temem. E agora, você não teme mais. A dor te ensinou a suportar. Agora você aguenta o silêncio, a espera, o desconforto. Enquanto o mundo grita por alívio, você opera em tensão. Você negocia em silêncio. Você se move com firmeza. E isso causa estranhamento, causa desconforto, causa respeito. A dor te ensinou a cortar. Agora você não tolera mais o que te enfraquece. Você corta conversas inúteis. Corta relações vazias, corta desculpas internas, corta vícios emocionais, e cada corte aumenta seu espaço interno. E quanto mais espaço, mais poder. Agora entenda uma coisa brutal. A dor pode ser reproduzida. Você pode aplicar em outros o que aprendeu em si. E isso se chama manipulação estratégica. Quer mover alguém? Aperte onde ele já tem trauma. Não com crueldade, com precisão. Quer gerar desejo? Use a ausência. A ausência é dor. A dor cria valor. O valor cria necessidade. E a necessidade te coloca no centro. Quer controlar uma negociação? Crie desconforto, depois ofereça alívio, e então, conduza. É assim que o mundo funciona. O marketing usa dor, a religião usa dor, a política usa dor, e se você não usar, vai ser usado.
Robert Greene escreveu isso em várias leis, mas nenhuma define melhor essa etapa do que a Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um, e o maior ponto fraco de qualquer pessoa é onde ela sente dor e esconde. Você não precisa mais fingir que é puro. Você já foi quebrado. Você já sofreu. Agora é hora de usar isso. Não para se vingar do mundo, mas para dominá-lo com sabedoria, com silêncio, com a frieza que só quem sentiu tudo por dentro pode manter por fora. Você não é mais vítima. Você é um arsenal. E sua dor, agora, é a arma que ninguém pode tirar de você. Agora que você entendeu como sua própria dor te moldou, chegou a hora de dar o passo mais perigoso dessa jornada. Usar a dor como estratégia de domínio. Não apenas sobreviver a ela, não apenas aprender com ela, mas aplicá-la com frieza, inteligência e precisão cirúrgica. Porque o jogo real do poder não é ganhar, é fazer com que os outros sintam que perderiam mais se te enfrentassem. E o caminho mais eficaz para isso é provocar a dor certa, no momento certo, com a dose exata. Schopenhauer entendia a alma humana como uma estrutura quebradiça, movida por falta, por carência, por desejo inatingível. E quem sabe onde está essa rachadura pode dominar sem gritar, sem mostrar armas, apenas criando pequenos terremotos dentro do outro. Maquiavel fazia isso o tempo todo. Quando queria a fidelidade de um aliado, não oferecia carinho, criava risco, colocava o outro numa posição onde qualquer erro custaria caro, e depois oferecia proteção. Assim, a dor inicial se transformava em gratidão, e a dependência nascia. Ele ensinava: corte o mal pela raiz, e depois regue o campo com favores. A memória do castigo cria mais fidelidade do que o conforto absoluto. Você quer dominar um ambiente? Então aprenda a mapear a dor silenciosa de cada pessoa. Descubra onde o outro precisa se provar. Aí está a insegurança, a dor do ego. Descubra o que ele mais exibe. Aí está o vazio, a dor da validação. Descubra o que ele mais teme perder. Aí está o elo, a dor da perda. Toque nesses pontos sem tocar, apenas com palavras sutis, com gestos calculados, com ausências estratégicas. Você não precisa agredir. Basta gerar desconforto, um olhar que causa dúvida, um silêncio que gera insegurança, uma escolha que desestabiliza, e de repente, você está comandando sem dizer uma palavra. Esse é o nível mais alto do domínio psicológico. É onde os generais operam. É onde os estrategistas constroem impérios. É onde os sedutores criam obsessões. Não é sobre gritar, é sobre tensionar, é sobre sentir a alma do outro se contorcendo, enquanto você permanece imóvel. Mas cuidado, usar a dor exige controle. Se você não dominar o próprio impulso, vai agir por vingança. E vingança é emocional. Poder é racional. Você não quer machucar. Você quer moldar, guiar, posicionar, assumir o comando invisível. Robert Greene descreve esse estágio na Lei 39.
Agite as águas para pescar os peixes. Você não pega o outro quando está calmo. Pega quando ele está nervoso, tenso, ansioso. E o que gera isso? Dor emocional, dor simbólica, dor provocada com elegância. Esse é o segredo dos dominadores silenciosos. Eles nunca batem. Eles pressionam o ponto exato e fazem com que o outro se destrua sozinho. E você? Vai continuar pedindo respeito? Ou vai entender que o respeito não é dado, é provocado, pelo medo controlado, pela dor bem aplicada, pela presença de alguém que já sofreu tudo e agora domina tudo? Você foi treinado para fugir da dor. Desde pequeno, disseram que sofrer é sinal de fraqueza, que sentir raiva, vazio, desejo ou ambição é errado. Disseram que a dor devia ser escondida, que o sofrimento deveria ser curado o mais rápido possível. Mentiram para você. A dor não é falha, é linguagem, é código, é caminho. E quem aprende a usar esse caminho, vira lenda. Maquiavel já dizia que a política não é feita por princípios, é feita por pressões. E o que pressiona um ser humano? A dor, a ausência, o medo, o desconforto. Se você quer mudar o comportamento de alguém, não precisa convencê-lo. Basta fazer doer no lugar certo, na intensidade certa, com a calma de quem já entendeu como o jogo funciona. Schopenhauer completava essa visão com brutalidade filosófica. O homem age para cessar a dor. Ou seja, o poder real não está na recompensa, está na capacidade de controlar o sofrimento e o alívio. Quem cria tensão e depois oferece trégua, cria lealdade. Quem gera vazio e depois oferece presença, cria obsessão. Quem impõe medo e depois oferece direção, cria dependência. Esse é o código, e agora ele está com você. Você tem duas opções a partir daqui. 1. Fingir que a dor ainda te controla. Ser dominado pelas emoções. Reagir como sempre reagiu. E viver sendo manipulado por quem entende mais do que você. Ou 2. Assumir o controle. Usar cada ferida como arma. Cada trauma como mapa. Cada cicatriz como símbolo de domínio emocional. E se tornar alguém que carrega silêncio, mas que impõe medo. Porque o homem que integra a dor não sente mais necessidade de aprovação, não precisa explicar sua presença, não se curva diante da rejeição. Ele já viu o pior, já enfrentou o caos, já venceu o inferno interno e agora carrega nos olhos a presença de quem sabe o que pode causar, mas escolhe com frieza, com cálculo, com comando. Esse é o novo você, forjado na dor, lapidado na ausência, reprogramado pelo sofrimento e afiado como ferramenta de domínio. Se você entendeu o que acabou de ouvir, então o próximo passo é inevitável. Lá, você vai entender como empresas, instituições e elites globais usam dor, tensão e manipulação com precisão cirúrgica. E se quiser entrar no grupo de homens que já estão dominando isso na prática, acesse agora nosso canal fechado no Telegram.
sem desculpa, sem filtro, sem romantismo. Só estratégia, só domínio, só verdade.